Mias, quero mandar mais uma vez um abraço para todos que estão online, pessoas de outros estados, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Jeremias, capítulo de número 38, Jeremias 38. Jeremias, capítulo de número 38. Quero que você abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar com você de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Jeremias, capítulo de número 38, versículo de número 5, nos diz assim a palavra: E disse o rei Zedequias: Eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha posto a Jeremias na cisterna. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas e desceu-os a Jeremias na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias assim o fez. E puxaram a Jeremias com cordas e o alçaram da cisterna. E ficou Jeremias preso no átrio da guarda. Só até aqui, em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar? Senhor, nós te louvamos pela grandeza da tua palavra. Te louvamos, Senhor, e cremos que o Senhor tem uma palavra, sim, para o nosso coração. Fala conosco, Senhor, de uma forma poderosa, que na noite de hoje nós desfrutemos da tua revelação sobre as nossas vidas. Abre as portas que estão trancadas, ó Senhor. Manifesta a tua cura e o teu milagre, Senhor, sobre este lugar, em nome de Jesus. Igreja, nós estamos diante de um texto que aparentemente é um texto muito triste, mas é um texto que relata algumas verdades que nós precisamos trazer para as nossas vidas. Quando nós olhamos para esse texto, parece que chegou o final da história, da trajetória de um homem chamado Jeremias, que ele não era conhecido apenas pelo seu nome, pela sua identidade, mas ele era conhecido pelo seu ministério. Havia outros Jeremias nos dias de Jeremias, porém, ele era conhecido como Jeremias, o profeta.
Então o ministério de Jeremias era um ministério muito poderoso, porém Deus usou a vida de Jeremias para anunciar que se levantaria um rei que levasse aquele povo cativo, que acabaria de certa forma com a nação de Judá, com o povo de Judá. E querendo ou não, o povo, ao invés de olhar para si e se consertar, quando as calamidades começaram a acontecer e a guerra chegou, ao invés deles olharem para si, ao invés deles reconhecerem em si mesmos as suas deficiências, eles começaram a culpar Jeremias, porque eles só estavam passando por aquilo porque foi Jeremias que disse, foi Jeremias que profetizou, foi Jeremias que anunciou aquele juízo. Só que o texto eu acho interessante porque já mostra a falta de liderança que tinha nessa nação, nesse reino. A Bíblia diz que o rei tomou uma decisão muito ruim para um reino. Ele colocou o destino de um homem nas mãos do povo. Se você olhar para o texto, enquanto Jeremias estava preso, pastor Carlos, a mando do rei, Jeremias estava preso no átrio da guarda, no pátio da guarda, onde tinha ali os seus cuidados, pouco ou muito, mas era um lugar menos ruim do lugar que estava por vir. Mas a Bíblia diz que o rei chega para o povo e diz assim: olha, Jeremias agora está nas mãos de vocês. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Uma vez Deus fez uma proposta para Davi, e Deus vai dizer assim para Davi: Davi, você fez mal em contar o povo, e eu vou vir com juízo sobre você. O que você quer, Jeremias? Você quer padecer nas mãos dos teus inimigos? Você quer padecer nas mãos do povo? Você quer padecer ou você prefere padecer nas minhas mãos? E diz a Bíblia que Jeremias olha para o Senhor e ele vai dizer o seguinte: Senhor, se eu tiver de padecer, que não zombe do Deus de Israel os meus inimigos por me vencerem, mas que eu possa estar entregue nas tuas mãos. Faça da minha vida o que o Senhor quiser. Por quê? Porque Davi sabia que nas mãos de Deus, mesmo que Deus tivesse irado com ele, Deus agiria com misericórdia. Olha o que o povo faz. Se você for olhar, meu irmão, o mesmo povo que Jesus operou milagre por causa do suborno, o povo começou a gritar: solta Barrabás e crucifica Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos motivos para poder orar o que Davi orou, para poder orar dizendo: Deus, livra-me de cair nas mãos dos meus opressores, livra-me de cair nas mãos do povo, livra-me de cair nas mãos dos meus inimigos. Vou te falar uma coisa: se você puder, nunca esteja na mão de alguém, mas quer um conselho, esteja nas mãos de Deus. Quer um conselho, irmãos? Nunca esteja nas mãos de alguém, nunca esteja nas mãos do povo, nunca esteja, não, esteja nas mãos do Senhor. Porque a Bíblia diz assim, Angélica, que a quem assim se humilha, Deus o exalta. Mas olha o que a Bíblia diz: aquele a quem assim se humilha diante das potentes mãos do Senhor, em tempo oportuno Ele vos exaltará. Mas não, às vezes nós estamos nos humilhando, às vezes nós estamos buscando, às vezes nós estamos nos sujeitando apenas à mão do homem. É claro que Deus usa o homem para te abençoar, mas não esteja nas mãos de ninguém, esteja nas mãos de Deus. Por quê? Porque nas mãos de Deus o vaso pode até se lhe estragar nas mãos, mas Ele levanta daquele vaso, daquele barro, um novo vaso como bem lhe parece. Se você tiver de padecer, padeça nas mãos do Senhor.
Se você sabe que precisa de conserto na sua vida, que você se derrame na presença de Deus e que você diga: oleiro da minha vida, Deus de Israel, Senhor meu, se o Senhor quiser fazer de mim um novo vaso, que o Senhor faça conforme a sua vontade. Davi disse: eu caí nas mãos dos meus inimigos, eu caí nas mãos do... Não, eu caí na Não, eu vou cair nas mãos do meu Deus. Ainda que eu saiba que Ele pode agir até de forma severa contra mim, mas eu sei em que mãos eu estou. Quem está aqui diz amém. Amém. Olha para cá, nunca queira estar nas mãos de ninguém. Guarde essa frase. Nunca queira estar nas mãos de ninguém. Olha que texto interessante. O texto diz assim, versículo 5: e disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, porque o rei nada pode fazer contra vós. Eu sei que hoje, segundo a nossa Constituição, o poder emana do povo, mas sabemos que isso parece até hipocrisia, porque nós sabemos que o poder hoje não emana do povo, o poder hoje emana de algumas instituições. Mas olha só que coisa interessante. Nenhum reino, não existe essa possibilidade do poder emanar do povo. O poder emana de um trono. Mas esse rei era tão fraco, esse líder era tão fraco, que ele colocou o destino de um profeta nas mãos do povo. Ao invés dele dizer: olha, eu vou estar do lado de Jeremias, olha, eu não vou deixar que nada aconteça com o profeta. Não. Ele fez igual Herodes. A Bíblia diz que Herodes pega uma bacia de daqueles servos e lava as suas mãos perante o povo, dizendo ele que o sangue desse justo recaia sobre a cabeça de vocês. Lavando as mãos, ele entregou Jesus nas mãos do povo. Detalhe, do seu povo. Mas a Bíblia diz que o rei, por ser fraco, quer um conselho, meu irmão: não lave as mãos. Não deixe de se importar com o seu irmão. Não deixe de se importar com a sua irmã. Não diga: para mim tanto faz. Não faça isso. Não lave as mãos. Não vire as costas. É tempo de você se voltar para Deus, sim. Mas não vire as costas para aquelas pessoas que foram bênção na sua vida. Não vire as costas para aquelas pessoas que de alguma maneira te ajudou nos dias difíceis. Escute isso. Mas a Bíblia diz que o profeta foi entregue nas mãos do povo. Enquanto estava nas mãos do rei, o profeta estava preso, de forma injusta, mas estava preso no átrio. Quando colocou nas mãos do povo, o que foi que o povo fez? Diz a Bíblia que o povo então pegou Jeremias e lançou Jeremias no poço. Só que a Bíblia diz que esse poço não tinha água, ele estava coberto, ele estava repleto de lama. E a Bíblia diz: mas a cisterna não havia água senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Jeremias não foi lançado com carinho naquela cisterna. Ele não foi descido em cordas naquela cisterna. A Bíblia diz que ele atolou. A ideia do texto traz uma conotação como se Jeremias tivesse atolado até o pescoço naquela lama, pelo impacto que ele foi lançado naquela cisterna. Ele afundou, ele teve que lidar com aquela situação, ele teve que lidar. Por que ele estava passando por isso? Pelo simples fato de ter ouvido Deus, pelo simples fato de ter profetizado o que Deus mandou ele profetizar. Deixa eu te falar uma coisa: talvez vão te lançar em algumas cisternas, talvez vão te lançar em alguns poços, talvez não terão nem o cuidado de saber se tem água, se está seco ou se está lama. Mas a Bíblia diz que Jeremias estava atolado, atolou-se Jeremias na lama. O rei colocou Jeremias nas mãos do povo, e diz a Bíblia que então ele foi colocado em uma prisão pior do que a que o profeta tinha colocado. A Bíblia diz que ele estava lançado na lama.
Eles não, guarde isso, olha quão difícil, olha quão doloroso é. Eles não queriam matar Jeremias, eles queriam que Jeremias sofresse. Eles não queriam que Jeremias morresse. Eles não queriam que Jeremias acabasse a vida dele de forma alguma. Eles queriam causar uma pressão tal na vida de Jeremias, que Jeremias sofresse. Porque, querido, tem gente que nem quer que você morra. Tem gente que ainda diz assim: misericórdia, jamais eu quero que alguém morra. Mas trabalha para te prejudicar, trabalha para me prejudicar, trabalha para nos ver sofrer. Te atolam nas lamas, sem nem se preocupar com as consequências, sem nem se preocupar com o que está em volta. Mas escute, eles não querem te ver morrer, eles querem te ver sofrer. Eu vou repetir, eles não querem te ver morrer, eles querem te ver sofrer. Guarda essa frase para mim, alguém anota aí, por favor. Eles não querem te ver morrer, eles querem te ver sofrendo, sofrer. Mas escuta isso, a Bíblia diz que um homem de uma nacionalidade estrangeira estava ali. Diz a Bíblia que ele era etíope, o nome dele era Obed ou Oved-Maleque, era o nome dele. Se você for estudar a conotação desse nome, a ideia é cordas de misericórdia, mas escute isso. A Bíblia diz que Deus usou esse homem para chegar até o rei. Eu vou falar uma coisa para você, irmãos. Ainda que te lance dentro de uma cisterna, você fique com a lama atolada até o pescoço, sempre vai haver aqueles que vão se importar. E a Bíblia diz que ele foi ao rei e ele disse: rei, não foi bom o que fizeram a Jeremias. Não foi bom o que fizeram a Jeremias. Não é do agrado o que fizeram com Jeremias. Guarde essa palavra no seu coração. Olha, pegaram Jeremias e lançaram. E detalhe, rei, já faltou pão em Israel, já faltou pão em Judá. Além dele estar atolado até a lama, ele vai morrer de fome, pois nem pão a gente vai conseguir alimentá-lo. Escute, tem gente que não quer te ver morrer, tem gente que quer te ver sofrendo. Mas quer um conselho, irmãos? Tome uma decisão de não sofrer, tome uma decisão de ser forte, tome uma decisão de se erguer, tome uma decisão, ainda que a lama esteja no pescoço. Você não vê Jeremias clamando por misericórdia, você não vê Jeremias clamando, mas Jeremias em certo momento ficou tão frágil que ele temeu contra a sua própria vida. Que é um conselho, parece até conversa de coach, mas não demonstre fraqueza, não demonstre desespero, não demonstre a ansiedade que essas lutas te causam. Não faça cara de triste, cara de coitadinho, não faça. Ainda que as pessoas se confundam com você, achando que você não se importa, que você... Não. Quer um conselho? Em nome de Jesus, não demonstre fraqueza. Quer demonstrar? Demonstre humanidade, mas não demonstre fraqueza, ainda que você esteja atolado na lama. E esse atolado na lama pode ser atolado nas dívidas, atolado nas adversidades, atolado na enfermidade. Mas aqui eu estou falando de algo que foi provocado. Eles lançaram ele dentro de uma cisterna. Para morrer, pastor? Não. E ele passou ali algum tempo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus é um Deus que está vendo tudo. Diga para a pessoa do seu lado: Deus está vendo tudo. Aleluia.
Aleluia. Deus está vendo Jeremias lá na lama. Deus está vendo que Jeremias foi colocado ali, foi lançado ali. E não era Jeremias lá da venda, era o profeta. A Bíblia diz que o rei ficou preocupado, não pela vida de Jeremias, mas porque ele sabia que Jeremias era um profeta de Deus. Hoje em dia as pessoas não querem saber se você é profeta de Deus, se você é homem de Deus, se é mulher de Deus. Não, a sociedade está corrompida, a sociedade está inclinada para o mal. Mas deixa eu te falar uma coisa, sempre existe homens que são de fora, sempre existe etíopes que não é da tua nacionalidade, não é nem da tua igreja, mas estas pessoas vão agir com misericórdia. Essas pessoas serão pessoas que Deus vai levantar para chegar até o rei dizendo: olha, não é bom o que o povo fez. Quem está aqui diz amém. Não é bom o que fizeram com ele, não é bom o que fizeram a este profeta, a este ministério, não é bom, ó rei. E o rei disse: olha, pega 30 homens, desce e tira o profeta de lá. A Bíblia diz que esse homem então foi até onde tinha a tesouraria do rei, e o negócio estava tão difícil que ele pegou alguns trapos velhos de roupa, para fazer meio que um apoio para que Jeremias não se machucasse na subida. Pegaram os trapos, diz a Bíblia que panos rotos, ou seja, fracos, rasgados, que não servia mais. Eu vou te falar uma coisa, irmãos, tem gente que está achando que você não serve mais. Tem gente que está achando que você não serve mais. Tem gente que está, e eu vou te falar uma coisa, talvez está em você o suficiente para tirar alguns homens e mulheres dos poços. Está em você o suficiente, a força suficiente para que você seja um instrumento de bênção para tirar pessoas dos poços. Portas se abrirão através da sua vida. Querido, que você possa ser uma porta aberta, que você possa ter as características de Obed-Meleque. Que você não se preocupe se ele é crente, se ela é crente, se o bem está em você, está ao seu alcance, façais o bem a todos. Amém, igreja? Em nome de... Chega, ele pega as cordas e ele faz meio que um aparato para que Jeremias colocasse debaixo das suas axilas, porque a pressão de tirar alguém da lama, irmão, é terrível. E se fosse na corda, Jeremias estava tão fraco que certamente Jeremias morreria com um aperto para poder tirá-lo dali. Mas diz a Bíblia que aqueles trapos, juntando um trapo ao outro, se tornou algo forte para tirar Jeremias daquela situação. E diz a Bíblia que então tiraram Jeremias daquela situação e trazem Jeremias todo sujo de lama. Trazem Jeremias vestido com aquelas mesmas roupas que eram trapos, porque Jeremias foi lançado nu naquele poço. E diz a Bíblia que Jeremias agora com as roupas de trapo, cheio de lama. Talvez alguém olhou e disse assim: meu Deus, o ministério desse homem é um fracasso. O ministério desse profeta chegou ao fim. Mas escute, você não tem ideia do que Deus pode fazer para trazer um livramento na vida de um homem de Deus, uma mulher de Deus, para trazer. Deus coloca nações para brigar, para honrar alguém. Escute isso. Quem está aqui diz amém. E o rei Zedequias, na realidade, o rei, ele queria o profeta ali porque ele queria que o profeta liberasse uma palavra. Ele tirou o profeta daquela situação, o profeta todo sujo, o profeta com roupas indignas de estar até na presença de um rei. Mas diz a Bíblia que o rei vai perguntar a ele. E disse o rei a Jeremias: porventura, o que Deus tem para a minha vida? Versículo 15. E disse Jeremias a Zedequias: se eu te declarar, porventura não me matarás? Olha como o profeta estava.
Querido, Jeremias era um tipo de profeta que falava, ele era um tipo de profeta que abria a boca, mas o poço mudou as emoções desse homem, a tal ponto dele olhar e ele temer a sua própria vida. Um profeta, a característica de um profeta, ele não teme. A característica de um profeta, ele não tem medo de morrer. Ele afronta o rei Acabe, como fez Elias, na cara dele, no meio do pátio, diante da guarda dele, diante da sua mulher endemoniada. Ele diz: não vai chover, ó rei, por causa dos teus pecados não vai chover sobre a terra durante 3 anos e meio, conforme a minha palavra. Profeta, a característica dele é confrontar rei, é confrontar sacerdote, é confrontar, mas esse homem está fragilizado, ele está saindo de uma situação difícil, e a única coisa que lhe restou foi a vida. E ele diz: e se eu te aconselhar, não me ouvirás? Diga comigo: Jeremias temeu perder sua própria vida. E ele profetizou. Sabe o que foi que o rei fez? Irmã Cristina, o rei não pegou Jeremias. Uau, ele profetizou: vamos levar Jeremias de volta. Olha, escolha uma casa. Não, Jeremias continuou preso. Não foi para o poço, mas continuou no átrio. Por que Jeremias continuou no átrio? Porque o rei era covarde, tinha medo do povo. Que você possa ser levantado como um líder que não tenha medo do povo. Que você possa ser levantado como uma líder que não tenha medo do povo. Você está entendendo? Diga amém. Que você seja um homem, uma mulher valente, a ponto de você não temer o que te pode fazer os homens. Tema a Deus. Você está aqui? Aleluia. Posso continuar, igreja? Mas a Bíblia diz que vinha subindo um homem por nome Nabucodonosor, um rei severo, extremamente poderoso, um dos homens mais poderosos que a terra viu, com um exército que vinham dizimando todas as nações e vencendo todas as guerras. Mas vem subindo Nabucodonosor, e parece-me que Nabucodonosor foi ministrado por Deus. Escute, a Bíblia diz aqui em Jeremias 39, versículo 2, guarda essa palavra, diz: no ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, fez uma brecha na cidade, e entraram nela todos os príncipes do rei da Babilônia. Eu vou te falar uma coisa, aqui em Jeremias 39:2, me mostra que Deus tem ano, Deus tem dia, Deus tem hora, Deus tem o momento certo de vir com livramento sobre a sua vida. Eu estou profetizando para você nesta casa, eu estou profetizando para você que está em casa. Deus tem ano, Deus tem dia, Deus tem hora para agir. Guarde o seu coração nessa palavra. Ele vai agir com socorro e livramento sobre a sua vida. O etíope foi usado por Deus, apenas tirou Jeremias da prisão, melhorou a condição dele. Mas Nabucodonosor vai se levantar, e quando Nabucodonosor chegar, irmãos, diz a Bíblia que Nabucodonosor cegou os olhos daquele rei fraco por nome Zedequias. Aqueles que tentaram te colocar na lama, aquele que te entregaram nas mãos do povo, terão seus olhos, a sua visão, a sua percepção aniquilada. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Quem está entendendo essa palavra, escute. Olha que coisa interessante. Eu na verdade, irmãos, não dá para a gente parar aqui. A vontade que dá é a gente ler Jeremias 40, é a gente ler Jeremias 41, é a gente ler para ver o que aconteceu aqui com Jeremias. Diga comigo: Deus tem ano, Deus tem dia, Deus tem hora para o meu livramento chegar.
Amém? Alguém pode anotar essa frase também? Deus tem dia, Deus tem ano, Deus tem dia, Deus tem a hora certa do teu livramento chegar. Descansa o seu coração, meu irmão. Deus está agindo. Nabucodonosor está chegando e você olha e diz: meu Deus, Nabucodonosor não é crente. Não, ele adorava muitos ídolos, ele adorava muitos deuses, mas ele era temente ao Deus de Israel. E diz a Bíblia que o Deus de Israel olhou para Nabucodonosor e disse: avisa para todo mundo que Nabucodonosor é meu servo, que Nabucodonosor vai fazer a minha vontade. Quem está aqui diz amém. Escuta, Nabucodonosor está chegando. Quando ele chega, diz a Bíblia, versículo 10, Nabucodonosor deixou, porém, os pobres. Nabucodonosor, juntamente com seu general, deixou os pobres dentre o povo, os que não tinham nada. Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou na terra de Judá e deu-lhes vinha e campos naquele dia, e ficou lá os miseráveis, os que não tinham nada, os que não podiam contribuir com o reinado de Nabucodonosor. Ficou em Judá. Ele foi um homem bom e ele mandou separar as vinhas para que eles pudessem cuidar, se alimentar e negociar. Foi um começo para aquela nação. Mas escute isso, mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: toma-o e põe sobre ele os teus olhos, e não lhe faças nenhum mal, antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Está chegando o tempo da dupla honra. Está chegando o tempo, irmãos, aonde Deus vai te munir com autoridade. O rei estava dizendo: pega aquele homem que lançaram ele em um poço, atolaram ele na lama. Deus tem uma nova história para você. Deus tem um novo recomeço para você. Pega aquele homem que estava preso, livra ele, e ele vai, o homem da sua confiança, ele vai dizer o seguinte: põe os teus olhos nesse homem, ou seja, que ele esteja debaixo dos teus cuidados. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer que Jeremias teve uma comida melhor, Jeremias teve suas roupas trocadas, ele teve condição e ele teve o melhor, a escolha do que ele queria para a vida dele. E Nabucodonosor vai dizer assim: irmã Paula, tudo que o profeta disser, faça. Espera aí, Nabucodonosor, grande, poderoso, mas ele ouviu falar de Jeremias. Ele ouviu falar da unção que estava sobre aquele homem. E diz a Bíblia que Nabucodonosor temeu. Quem está aqui diz amém. Os inimigos de Jeremias foram mortos. Todos os homens que lançaram ele na caverna, no poço, foram mortos ou presos. Mas escute, versículo 17 do capítulo 39: a ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue na mão dos homens a quem temes, porque certamente te livrarei, e não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Jeremias estava atolado até a lama, mas a sua confiança estava intacta. É por isso que as pessoas confundiram como é que Jeremias, atolado até a lama, e ele continua de pé, ele continua lutando, ele continua batalhando. Ei, confunda os teus adversários. Vai chegar uma hora que não compensa mais mexer com você. Vai chegar uma hora que não compensa mais quererem cavar os poços e te lançarem na lama. Você sempre dá um jeito de sair. Melhor dizendo, Deus sempre dará um jeito de te tirar. Alguém com cordas, trapos velhos, mas vai te tirar. E está se levantando um rei que vai te honrar. Você está aqui, diz amém. Ei,
Olha só, a Bíblia então vai dizer o seguinte, versículo 4, a parte B, C do versículo diz assim: olha, toda a terra, do capítulo 40, olha, toda a terra está diante de ti, para onde parecer bem e reto aos teus olhos, Jeremias, para ali vai. O rei mandou dizer que a escolha é sua. Uau! É como se Jeremias agora andasse com o homem mais poderoso daquela terra, lhe dando cobertura. Como se ele andasse com o homem mais poderoso, um selo que as pessoas olhavam e diziam assim: quem mexer com Jeremias, mexe com Nabucodonosor. Eu estou falando de um rei. Escute isso. Versículo 6, do versículo 40 diz: assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Sabe o que Jeremias disse? Está nas minhas mãos. Se eu quiser ir lá para o reinado de Nabucodonosor, eu vou. Se eu quiser ir lá para o reinado de Nabucodonosor, eu vou. Mas lá já estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias indo. Escute isso. Jeremias ficou. Jeremias disse: não, eu vou ficar no meio desses miseráveis, porque só ficou para trás quem não tinha nada. Mas Jeremias disse: eu vou ficar entre eles. Eu vou terminar os meus dias em Mispá. E a Bíblia vai dizer que Jeremias terminou seus dias com um homem honrado, e os seus inimigos com seus olhos vazados, suas mãos arrancadas, ou preso. Ei, se é um poço que te lançaram, descanse o seu coração, só não perca a sua confiança em Deus. Continua confiando, continua dizendo: certamente Ele vai me livrar, certamente algo vai acontecer. Deus não vai me deixar morrer nessa lama, Deus não vai me deixar morrer nesse poço. Deus aí vai ter alguém para dizer: ei, toma as cordas. Vai ter alguém para dizer: agora chegou o tempo de Deus te honrar. Ei, está chegando e vai chegar. Tem ano, tem dia e tem hora marcada, o dia do teu livramento, a hora do agir de Deus na sua vida. Um rei precisou invadir a nação inteira só para soltar Jeremias. Você pode ficar de pé no seu lugar? Em nome de Jesus. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Quem entendeu essa palavra? Você pode fechar os seus olhos? Em nome de Jesus. Descanse o seu coração. Descanse o seu coração. Oh Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa, Senhor, abençoar de uma forma poderosa, Senhor, o teu povo, a tua igreja, os teus filhos, Senhor. Que o Senhor esteja agindo, Senhor, sobre a vida deles. Que eles possam, Senhor, assim desfrutar daquilo que o Senhor tem para a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos sair daqui, Deus, fortalecidos na força do seu poder. Que nós não venhamos, Senhor, nos desesperarmos por causa da lama. Que nós não venhamos nos desesperarmos, Senhor, por causa daquilo que fizeram contra nós. Mas que o Senhor seja aquele que vem trazer livramento, Senhor, sobre as nossas vidas. Toca, Senhor, de uma forma poderosa, Senhor, nas nossas vidas. Nos faz desfrutar, Senhor, daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Oh Espírito Santo de Deus, vem agindo, Senhor. Vem agindo, Senhor, em favor da vida deste homem, desta mulher, desta pessoa que está aí diante dessa live. Que o Senhor esteja, Senhor, tocando, Senhor, na vida dele, tocando na vida dela. Maravilhoso Espírito Santo de Deus.
Age, Senhor. Opera, meu Deus. Vem trabalhando, Senhor, em favor dos teus filhos, da tua casa, Senhor, da tua igreja. Que o Senhor esteja, Senhor, quebrando toda dureza, Senhor, nos nossos corações. Mas eu te peço, vem agindo, Senhor. Que nós possamos compreender, Senhor, com base nessa palavra, que tem ano, tem dia e tem hora certa do nosso livramento chegar. Que nós possamos, Senhor, por mais que pareça que estamos abandonados nesse poço, por mais que pareça que estamos, Senhor, desprezados nessa lama, o Senhor é aquele que age, o Senhor é aquele que tudo contempla, o Senhor é aquele que tudo vê, o Senhor é aquele, Senhor, que é responsável. Pois eu creio que tem ano, eu creio que o ano é 2026. Tem dia, eu creio que esse dia está chegando. Tem hora, eu creio que essa hora está chegando, em que o teu nome será glorificado, Senhor, nas nossas vidas. Levanta-nos, ergue-nos, muda, Senhor, as nossas vestes. Tira-nos, Senhor, de toda prisão emocional, de toda prisão financeira, de toda prisão, Senhor, de humilhação. Tira-nos, Senhor. Dalai enviou de camandorove sei. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Declare isso. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Declare isso. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Creia. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir, se decidido estou? Só quem tem a marca da promessa. Declare. O meu Deus nunca falhará. Ele não falhará. Aleluia. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. Não permita que a sua confiança seja abalada.
Não permita que a sua confiança seja abalada. Aleluia! Que Deus possa te abençoar. Você que está aí nessa live, lá de Alagoas, a Flávia, Deus abençoe sua vida. A Andréia, lá em Natal, Rio Grande do Norte. Maria José, Deus abençoe em nome de Jesus. Não sei se é a mãe da Taizinha no sítio, mas é Higínio. Deve ser lá em Pindoba. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. A Pati, lá do Ceará, Deus abençoe em nome de Jesus. Daniel, Deus abençoe. Érica, que Deus te abençoe. Variedades, Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês que estão aí ao vivo, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos por essa palavra. Te louvamos, Senhor, pela vida dos teus filhos, das tuas filhas. Pedimos a Ti que o Senhor esteja abençoando de uma forma poderosa a vida dos teus filhos. Faz com que eles prosperem segundo a tua vontade. Livra-nos, pois sabemos que tu tem ano, dia e hora marcada. E que esse dia, que esse ano, que esse dia e que essa hora marcada se manifeste nas nossas vidas. Vem agindo, Senhor. Use pessoas improváveis, mas honra, Senhor, as nossas vidas, em nome de Jesus. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E só quem crê diz: dá uma linda salva de palmas a Jesus.